Hoje, dia de São Lucas, é também o dia do médico. Vocês devem ter visto pela internet, pelo Facebook, algum tipo de saudação, de cumprimento aos médicos pelo dia do médico. Por que hoje é o dia do médico? Porque os estudiosos da Sagrada Escritura logo perceberam e se deram conta de que Lucas, que escreveu o terceiro evangelho, Lucas, que escreveu os Atos dos Apóstolos, tinha por ofício e profissão a medicina. Como foi que chegaram a essa conclusão? De onde foi que tiraram esse dado? Vou mostrar alguns caminhos, pouquinhos, rapidinho. Primeiro, o início do Evangelho de Lucas é bem diferente do início do Evangelho de Mateus, do início do Evangelho de Marcos e do início do Evangelho de João. E ele tem uma estrutura muito interessante, onde ele diz que, depois de consultar tudo que foi escrito acerca da Boa Nova de Jesus, ó Teófilo, diligentemente, decidi, tarará, tarará, tarará. Essa estruturazinha que está ali no início do Evangelho de Lucas era muito comum, era a mesma estrutura utilizada nos manuais de medicina da época de Lucas. O que, em primeiro lugar, então, fez com que os estudiosos percebessem que o autor daquele texto, ao iniciar o seu texto, utilizou uma forma que era muito comum nos textos que faziam parte ali, ou que fizeram parte da história dele, de formação, de profissão. Então, esse é o primeiro dado que nos sugere que Lucas tinha por ofício a medicina. A proximidade da abertura do texto de Lucas com os manuais de medicina daquele tempo. Segundo dado interessante, ao descrever alguns momentos de Jesus, Lucas o faz com uma precisão e com detalhes que só o olhar de um médico estaria atento àquilo. Vamos dar um exemplo. Quando Jesus estava lá, antes da sua morte, naquela agonia do horto, Lucas é o único evangelista que diz que Jesus, no meio daquela agonia, suou sangue. Um fenômeno que não é estranho à medicina, não é que seja impossível a alguém em tamanha agonia ou em tamanha angústia poder chegar a isso aí, segundo a medicina. Em outros momentos, ao descrever, por exemplo, a maneira como é arrancada a orelha daquele Malco, de um dos mandados pelo Império Romano para meter a mão em Jesus, ele faz uma descrição. Então, o texto de Lucas, ele é todo atravessado por algumas descrições, assim, um olhar diferenciado, um olhar de alguém que está próximo, que conhece ali a medicina. Estes e outros elementos sugerem que Lucas tinha por ofício a medicina e por isso, então, hoje é dia do médico, por ser o dia de São Lucas. Mas tem um monte de outras coisas interessantes do texto de Lucas. Primeira coisa interessante, na primeira leitura de hoje, Paulo está num desabafo, dizendo que alguém deixou de seguir, deixou de acompanhá-lo nas viagens missionárias, porque preferiu outras coisas. Outros porque foram para outro lugar. E ele pede, mandem por favor Lucas, porque esse é um camarada que vai me acompanhar firme, que vai comigo, não sei se observaram, na missão, que vai comigo firme. E aí tem uma característica interessante de Lucas, que de fato era discípulo de Paulo, nem judeu era, Lucas era antioqueno. Então, o texto de Lucas, do Evangelho, foi escrito em grego.
Mas há um interessante ali, que é a fidelidade de Lucas a Paulo, que era o seu mestre, né? Então, um discípulo fiel e um amigo fiel está presente, sugerido aí por Paulo, quando pede no texto dos Atos dos Apóstolos que Lucas seja chamado para acompanhá-lo, dada a fidelidade de Lucas. Outras são características interessantes também que revelam uma sensibilidade especial de Lucas. Por exemplo, Lucas, no texto do evangelho dele, tem um carinho especial com as mulheres. Ele tem uma maneira de lidar com a figura feminina no texto que distingue Lucas, por exemplo, do modo propriamente, claro, influenciado pela cultura judaica dos outros evangelistas. Vou dar um exemplo interessante. Quando Lucas vai falar da descendência de Jesus, ele não faz como Mateus. Só Lucas e Mateus é que falam da infância de Jesus, né? Então, Lucas e Mateus, eles se distinguem pelo seguinte: Mateus faz questão de mostrar que Jesus era filho de José, descendente de José, e, portanto, descendente de Davi, e ponto. Tinha um objetivo em Mateus. Como ele escreveu um texto para os judeus, a intenção dele era mostrar que Jesus era descendente de Davi. O Messias esperado por eles deveria ser descendente de Davi. Então Jesus respondia também a essa expectativa, segundo a perspectiva de Mateus. Mas Lucas, olha, diferente. Lucas faz questão de remeter às figuras e tantas figuras femininas que fazem parte dessa trajetória da árvore genealógica de Jesus e remete a Maria, como quem transmite descendência à mãe, e depois volta até Eva, que já é uma outra questão de Lucas que está aí. No caso de Maria, a compreensão de que a figura feminina faz a transmissão da descendência, então Jesus é filho de Maria. Mas ao voltar até Eva, tem uma outra coisa interessante que está aí presente em Lucas, que é, Lucas tem uma relação com o estrangeiro, diferente da relação que, de modo geral, os textos outros têm com o estrangeiro. Lucas valoriza em seu evangelho essas figuras. Por exemplo, não é à toa que Lucas nos apresenta lá o bom samaritano. Um cara foi assaltado, caiu. Passou um levita, figura de um judeu justo, da lei, nada. Passou um sacerdote, a figura de um judeu ligado ao culto, à religião. E passa um bom samaritano. Samaritano que, inclusive, os judeus olhavam um pouco assim, entendiam como estrangeiro, nem se falavam, tinha uma inimizade histórica, mas foi ele que abaixou e socorreu o judeu que estava caído e tal. Então, essas figuras do estrangeiro, elas são sempre valorizadas no texto de Lucas. Outra coisa interessante em Lucas também é que ele é o evangelista da alegria. O texto de Lucas é atravessado por cânticos. O cântico de Maria, lembra do encontro de Maria com Isabel? A minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. O cântico de Simeão, está presente lá no texto de Lucas. E já que falei disso, já que falei das mulheres, uma coisa interessante presente em Lucas também é a relação que ele tem com a mãe de Jesus, né? Quando quando São Mateus, que é autor do primeiro evangelho, vai contar a infância de Jesus, ele conta a infância de Jesus toda sob a ótica de José. É como se José estivesse contando aquela história. Sabe quando a gente vai ao cinema e vê uns filmes que é assim, tal fato sob a ótica de tal pessoa, tal fato sobre a ótica de tal pessoa, tal fato sobre a ótica de tal pessoa? Então, o evangelho de Mateus conta como foi a infância, o nascimento, toda a história do início da vida de Jesus sob a ótica de José.
Então tem, Maria estava prometida a José, José ficou pensando, abandono ou não abandono, ela apareceu grávida, não fui eu. Aí o anjo vai lá, em sonho diz a José, não abandones Maria, tal. Aí José decide ficar com Maria, e depois José vai com Maria, precisam fugir para que o menino não fosse morto, procura um lugar para o menino nascer. Toda a história contada um pouco sob a ótica de José. No caso de Lucas, ele faz diferente. Se a gente olhar para o texto de Lucas, desde a anunciação, quando o anjo chega e diz, ave, alegra-te Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, ele atravessa toda a história, o drama de José não está ali. O que está ali é exatamente a ótica da mãe, as questões da mãe, as questões de Nossa Senhora em torno do menino. Então tem toda uma óticazinha presente ali, né? Segundo as tradições assim orais antigas, Lucas era pintor também. E Lucas teria sido o primeiro a reproduzir em quadro o rosto de Nossa Senhora. E possivelmente, não temos também nenhum documento, teve sim um contato, dada a intimidade, a proximidade. E aí alguns autores sugerem, já li a tradição oral, de que a própria Nossa Senhora teria passado o texto da minha alma engrandece o Senhor, do Magnífica, do canto de Nossa Senhora, para Lucas. Mas isso é uma coisa que faz parte assim, de uma tradição oral. A gente não tem uma documentação específica para isso. Mas é bastante interessante porque traduz, nos apresenta aí bastante nuances do evangelista Lucas. Vou terminar por aqui, que tem uma meia dúzia dormindo, né? Então, vou terminar por aqui. Mas entendo que depois de um dia de trabalho, né? A gente saiu de casa hoje com uma chuvinha um pouco mais difícil, mas fico por aqui, para a gente entender um pouquinho. Talvez o que tenha ficado mais para nós foi essa figura do médico. A intercessão de Lucas, por exemplo, no caso das enfermidades do corpo, da saúde do corpo, e também no caso do ofício do médico, né? A proteção para os nossos médicos, um profissional que a pandemia nos mostrou, né? Sempre cada vez mais essencial. Então nós vamos agradecer pela vida dos nossos médicos, pedir a intercessão de São Lucas por eles, agradecer por tantas outras questões ali que estão embaixo, abrigadas, embaixo dessa figura tão rica que é o evangelista São Lucas. Vamos ficar de pé?